que eu estou aqui de novo, né? Com toda a satisfação, o Senhor me concede essa oportunidade, a convite do presbítero Sérgio, homem de Deus e testemunho, e Jefferson, o qual a mãe dele congrega aqui, né? Ele mora lá na Matiscura, bairro vizinho. Ele me contou uma vez um testemunho acerca do presbítero Sérgio, que toda vez que o presbítero passava por ele, dizia: você vai se casar com a varoa da igreja. E ele dizia que toda vez que via Jefferson, lançava uma palavra de bênção. E aconteceu o que aconteceu. Jefferson hoje, a esposa dele está na presença, sendo líder de departamento, né? Deus é fiel. Uma palavra que sai da boca do crente, irmãos, ela produz resultado, porque o importante é a boa semente ser lançada. E quando a semente é lançada, independente da terra, ela vai ter resultado. Mas não deixe de lançar semente, porque quanto mais você lança semente, um dia ela vai germinar. Você não está vendo porque está debaixo da terra, mas tem alguma coisa ali que está desenvolvendo, e quando menos se espera, acaba criando ramo. Amém? Glória a Deus. Vim do Santo Inácio, para quem não me conhece ainda, congrego na Assembleia de Deus CEADEB, né? Presidido pelo pastor Edmilson Ferreira. Acho que todos aqui conhecem, ele mora aqui perto. E pastor local Eusimar Reis. Amém, irmãos? Trago a saudação de paz da igreja para todos os irmãos. Sem muita delonga, vamos abrir vossas Bíblias no Evangelho que São Lucas escreveu, capítulo 19, de acordo com o tema da campanha de hoje. Glória a Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. A igreja me ajuda? Amém? É bem fácil essa estrofe, né? Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. De novo. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? Amém. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Esses versículos que nós acabamos de ler, o assunto central dele não é a história, a vida e a conversão de Zaqueu, mas o assunto central é falar sobre a salvação que há em Cristo Jesus. João o Batista, o único profeta nascido de mulher, que acerca dele foi falado em Isaías, ele surge à beira do Rio Jordão, batizando com água para o arrependimento. E este mesmo João, ele foi preparado no seu ministério para que ele anunciasse a chegada do Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 1 do Evangelho de João que não é ele a luz, mas ele foi enviado para que testificasse, ou seja, desse testemunho da luz. E a luz era Jesus Cristo, que veio para iluminar todos os homens. Interessante, irmãos, que João ele veio antes da chegada de Jesus. João estava batizando para arrependimento,
E a Bíblia diz que muitos iam ter com ele para confessarem seus pecados e serem batizados no Rio Jordão. Então João, ele tinha um ministério que veio antes de Jesus. Mas uma coisa bonita que eu acho em João é que ele compreende que mesmo o seu ministério, mesmo o seu chamado, mesmo ele exercendo uma atividade, antes que Jesus viesse, ele vai dizer que aquele que vem após mim é antes do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E João compreende isso porque ele sabe que depois dele vinha alguém maior, mais poderoso, alguém precioso, majestoso, e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Interessante, irmãos, é que quando Jesus vai ter com João, Jesus, ele caminha, enquanto ele está indo na direção ao Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando Jesus se aproxima de João, o Batista vai dizer: sou eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, compreendendo que precisava cumprir toda a justiça de Deus, Jesus diz: não, João, é necessário que eu seja batizado para que meu ministério ele comece e tenha um começo. Aleluia. E eu entendo isso aqui, irmãos, é que João, mesmo ele vindo antes de Jesus, ele compreende que era necessário ele sair de cena, porque tem momentos em nossas vidas que nós precisamos desaparecer para que Cristo ele venha aparecer. É por isso que João, no seu testemunho, ele vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua. João compreende que mesmo vindo antes de Jesus, ele é depois de Jesus, porque Jesus ele é antes. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo se fez carne, se manifestou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos diminuir para que Jesus ele venha crescer. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos descer para que Jesus ele seja visto e notado. Há momentos, irmãos, que o nosso orgulho tenha que cair por terra para que a humildade do Espírito ele venha fluir em nossa alma. Aleluia. E eu acho bonito isso aqui, é que João ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que ele vê Jesus passando, e mais uma vez ele comenta dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que ele vê Jesus caminhando. E o que eu acho bonito aqui no Evangelho de Lucas é que ele vai mencionar que Jesus ele caminha por várias partes da cidade. Jesus ele opera milagres e maravilhas por onde ele passa. Isso é bonito. Jesus ele tinha um propósito maior. Só que enquanto ele caminhava, irmãos, Jesus ele ia curando, batizando. Jesus ele realizou um milagre na Judeia. Jesus realizou um milagre na Galileia. Jesus realizou um milagre em Caná. Jesus realizou um milagre em Nazaré. Jesus realizou um milagre em Naim. Jesus realizou um milagre em Cafarnaum. Também na cidade de Gadara. Jesus realizou um milagre, aleluia, em Betânia e muitos outros lugares, como também Samaria. Jesus ele caminhava. Enquanto ele caminhava para um propósito, Jesus ia curando, batizando, libertando, livrando, ressuscitando e purificando as pessoas. Só que esta caminhada de Jesus, ele tinha um propósito muito maior, irmãos. Perceba que em todas essas localidades ele opera sinais e maravilhas. Só que Jesus, ele entende que mesmo passando e curando um aqui, outro ali, ele estava a caminho de Jerusalém, e ele percebe que para subir a caminho de Jerusalém, ele precisava cair nas mãos dos pecadores. Para quê? Para ser crucificado. Jesus vai a Jerusalém, ele entrega nas mãos dos pecadores, é levado para a casa de Caifás, ele é chicoteado, ele é blasfemado, esbofeteado. Jesus, aleluia, recebe coroa de espinhos, ele carrega uma cruz de 130 quilos nas costas, ele caminha pela via dolorosa. Jesus chega
no Gólgota, e lá ele é crucificado, pregado às suas mãos, pregado aos seus pés, erguido sobre o madeiro. Aleluia. Aí Jesus, ele tinha um propósito, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Você vai entender. Jesus caminhava, operava milagres e maravilhas, mas ele tinha um propósito maior, que era o que? Subir a Jerusalém. Quando ele sobe a Jerusalém, ele está crucificado, e lá quando é 3 da tarde, a Bíblia vai dizer que havia trevas sobre a face do céu. Jesus então percebe que a hora em que ele completou a obra do Pai chegou, e ele vai dizer: Tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entrega o espírito ao Pai, ele expira e morre. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o chão treme, o véu do templo se rasga. Não é de baixo para cima, porque não é o homem que estabelece um caminho para com Deus, mas o véu se rasgou de alto a baixo, porque foi Deus dizendo: sou eu quem salvo, sou eu quem liberto, sou eu quem curo. A minha graça basta sobre a minha igreja. Quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que muitos corpos de santos estavam nas sepulturas que foram abertas, e eles se levantaram e ressuscitaram. E depois que Jesus ressuscitou, muitos deles foram vistos entrando na cidade santa. Eu já quero dizer um recado para a igreja nesta noite: é que Jesus é bom quando ele abençoa, é bom quando faz milagre, só que bênção e milagre maior é esta, quando ele se entregou na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar, em troca de pessoas pecadoras. Um homem santo dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus tinha um propósito firme, que era de subir a Jerusalém. Quando ele morre, ressuscita, os corpos de santos nos lembram na cidade santa. É Jesus dizendo: eu morri para salvar, eu morri para libertar, e quando eu voltar a arrebatar a minha igreja, a igreja vai subir para Nova Jerusalém. Quem estava morto vai reviver, quem estava enfermo vai ter saúde, aleluia. Quem estava caído vai ser levantado, porque esta é a proposta do Evangelho. Aleluia. Oh glória. Jesus, ele veio, irmãos, com um plano de salvar. Ele tinha um foco, um objetivo principal, que era subir a Jerusalém. Aleluia. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, pastor, que a Nova Jerusalém, ela desce do céu adereçada. É a cidade de Deus, a cidade mãe, é a Jerusalém que é o foco da igreja, o alvo principal da igreja. Aleluia, é a Jerusalém celestial. Você caminha, irmão, caminha. Você dá passo. Jesus abençoa, mas uma bênção é maior: a salvação que Jesus Cristo entregou na sua vida, na sua casa, na sua família. É por isso que Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. O interessante é que aqui fala da salvação. Jesus, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Interessante que Jesus, ele faz convite com duas opções. Primeiro, ouvir a minha voz e abrir a porta. Porque hoje em dia tem muita gente que até ouve a voz do Senhor, mas não consegue abrir a porta porque está trancada. E muitas vezes o coração se encontra endurecido para ouvir a voz do Mestre. Mas Jesus, independente disso, ele continua batendo na porta, dizendo: estou à porta. Eu estou à porta, eu estou à porta, eu estou à porta e bato. Aleluia, a voz dele ecoa, irmão. E eu percebo que a Bíblia vai dizer que alguns heróis da fé, eles abriram a porta de suas casas, abrindo porta esta que deu salvação às suas vidas. Lembra de Gênesis capítulo 19? A Bíblia diz que Ló estava em Sodoma e Gomorra. No capítulo 18, Deus anuncia a Abraão a destruição da cidade. No capítulo 19, Ló estava lá com a sua família
família. A Bíblia diz que 3 varões aparecem para Ló. Ló estando na sua casa, ele reconhece, ele se prostra, dizendo: o que vocês viestem fazer aqui? Só que aí a Bíblia diz que Ló porfiou. Porfiar é a mesma coisa de lutar, é a mesma coisa de guerrear. Eles porfiaram com o anjo para entrar na casa de Ló. Então ele decide. Os varões que estavam na cidade tentaram conhecer os varões, aleluia, os anjos, só que Ló não permitiu. A Bíblia diz que os anjos derramou a cegueira, aleluia, sobre os varões de Sodoma. Então, por consequência, eles vão dizer: sai da cidade, Ló, aleluia, nós vamos destruir tudo que está aqui. Interessante, aqui no versículo 17, os anjos vão dizer para Ló: escapa-te por tua vida. Interessante, irmãos, é que toda vez que você aceita algo dentro da sua casa, quando se trata de salvação, sempre existe oposição. Perceba, sempre existe alguém que se levanta para que você não venha desfrutar da bênção que Deus preparou para a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: independente do levante, independente, aleluia, aleluia, independente da muralha que se levanta, uma coisa é: a ordem de Deus para mim, para a sua vida é: escapa-te por tua vida. No capítulo 9 de Mateus, a Bíblia afirma que Jesus estava caminhando, e ali sentado na alfândega tinha Levi. Ele era publicano, cobrava dinheiro do seu povo. Jesus passando por Levi, dizendo: levantando-me, segue-me. Só que a ordem que Jesus deu para Levi não foi uma ordem de que ele tinha que seguir Jesus, mas só que o que ele fala para Levi é que ele tinha escolha para poder servir a Jesus ou não. Perceba, irmãos, a Bíblia diz que Levi, levantando-se, seguiu Jesus. Imediatamente ele ofereceu um banquete na sua casa, convidou Jesus e os seus discípulos. E os fariseus que viram aquilo, eles perguntaram: por que ele come com pecadores, se assenta na mesa com publicanos? Aí Jesus vai dizer: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, Levi oferece o banquete para o mestre. Aleluia. No capítulo 19 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, passando por Jericó, um homem de pequena estatura chamado Zaqueu, publicano também, aleluia, ele queria ver Jesus, quem era. Então quando Jesus se aproxima dele, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Então Zaqueu oferece um banquete para o mestre. E aí os fariseus disseram: este homem se assenta, aleluia, com fariseus, ele se assenta com publicanos e pecadores, louvado seja Deus. Aí Jesus vai responder para ele dizendo: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se tinha perdido. E a melhor parte de tudo isso, irmão, é no capítulo 22. A Bíblia diz que Jesus, ele manda Pedro, Tiago e João preparar a santa. E eles preparam a santa ceia no cenáculo. Logo em seguida, Jesus se assenta com os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus fala da seguinte maneira: desejei muito comer esta Páscoa convosco. Oh glória, louvado seja Deus. Eu não comerei aqui agora, eu não tomarei do fruto da vide, mas eu tomarei quando vier no reino de meu Pai. Aleluia. Você não entendeu, irmão, porque Jesus estava batendo na porta. Alguém ouviu a voz, deixou ele entrar na sua casa. Aleluia. Foi igual na vida de Ló. Ló, ele encontrou a salvação. Perceba que Levi, a mesma coisa. Levi encontrou a salvação. Perceba que Zaqueu também a mesma coisa. Zaqueu encontrou a salvação. Aí Jesus está dizendo: vocês ofereceram um banquete para mim, agora é minha vez de oferecer um banquete. Que vem da onde esse banquete? Vem do céu. Louvado seja Deus. Perceba isso, irmão. O banquete que Jesus oferece não é o banquete da terra, mas o banquete que Jesus oferece é o banquete que vem do céu. Por quê? Porque quando Jesus vier, ele vai arrebatar a sua igreja. Arrebatando a sua igreja, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Dá glória, dá aleluia, glorifica, exalta o nome do Senhor. Porque você está aqui hoje passando tribulação, dificuldade, mas vai chegar um dia em que Jesus vai dizer: a porta do céu está aberta, assenta a mesa, porque Ele é quem vai te servir, irmão. Esse é o propósito de Jesus Cristo.
salvar a sua igreja. Mas Ele está dizendo essa noite: ó, eu estou batendo. Louvado seja Deus. Está ouvindo até a minha voz, mas abre a porta do coração. Abre, que eu quero entrar e fazer morada. Eu quero cear com você. Tudo que você tem preparado para mim, eu quero desfrutar contigo, para que um dia você venha desfrutar da minha glória nos céus. Só que existem momentos em que a caminhada do crente parece tão complicada e difícil, que parece que a salvação já não tem mais. Percebeu isso? Parece que o crente ele caminha, mas sem esperança, por causa das lutas que se multiplicam. Muitas vezes você não sabe nem como resolver o problema. Aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos, e me deixa seguro de que Jesus ele é fiel? Ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que desanime, mas uma coisa ele diz: persevera, continua, permanece, porque aquele que persevera até o fim, este será salvo pela graça de Deus. E há uma coisa interessante, porque graça significa favor imerecível. Favor imerecível é aquilo que a gente não merecia. Porque a graça, Ele coloca em nós aquilo que a gente não merecia. A misericórdia de Deus tira de nós o que a gente merecia. Só que Jesus está dizendo: eu tenho algo maior para minha igreja. Eu tenho algo melhor para minha igreja. Louvado seja Deus. Ainda que o desânimo venha se abater sobre o espírito da minha igreja, mas eu tenho algo maior. Eu tenho algo melhor. Eu vou fazer milagres, maravilhas. Eu vou fazer coisas maravilhosas. Eu vou operar no meio do meu povo. Eu vou operar no meio do meu povo. Digno e fiel esta palavra de toda aceitação. Perceba, irmãos, aleluia, que Paulo ele entende uma coisa. Efésios capítulo 8, capítulo 2, do versículo 1 a 8, Paulo vai dizer que nós andávamos errantes em nossas ofensas, delitos e pecados. Nós andávamos ignorantes, mas todavia o muito amor de Deus nos alcançou pela sua graça. Aí ele vai dizer no versículo 5: pela graça sois salvos. E ele continua: porque antes andávamos de acordo às concupiscências da nossa carne, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Mas Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus. Isto não vem de mim, não vem do pastor, não vem do presbítero Sérgio, não vem da igreja, mas vem de Deus. A salvação vem de Deus, a graça vem de Deus, o poder vem de Deus, a graça vem de Jesus. Aí ele continua dizendo: não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. Aleluia. Porque somos feituras do Senhor, criado para as boas obras. Louvado seja Deus. E qual é o desejo do Senhor? Aleluia, nesta noite de hoje para a sua igreja. O desejo do Senhor é que a igreja ela se santifique, é que a igreja ela se separe, é que a igreja ela consagre, é que a igreja ela jejue, ore mais, busque mais a presença, priorize o reino do Senhor. Deixa as coisas para trás, Netflix, YouTube, Instagram, deixa para depois. Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, porque você fazendo isso, você vai ver que os seus caminhos serão endireitados. Você vai perceber que os seus caminhos, aleluia, serão direitos. E é o Senhor quem faz a obra. Não precisa, irmão, levantar uma espada, não precisa erguer um escudo, porque Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, e é Ele que peleja por mim e por vocês. Aleluia, Deus. Interessante é que Jesus, tendo o seu propósito firme, Ele vai a Jerusalém. Oh, glória. Jesus aí ele morre, entrega o Espírito, depois ele ressuscita. E o que eu acho bonito no Evangelho de João capítulo 10 é que vai dizer assim o seguinte: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Jesus está dizendo que Ele é a porta do curral. Jesus ele disse que Ele é o bom pastor. Jesus ele disse que Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus ele entende que é necessário Ele passar por uma provação, por uma experiência que homem algum suportaria passar. Provação esta que Jesus suaria sangue, Jesus ele se angustiaria e se entristeceria até a morte, aonde Ele seria crucificado. Louvado seja Deus. Já imaginou, irmão, algum de nós
nós ser capturado pelos inimigos e saber o que é que nós vamos passar, o que é que a gente faria? Será que nós dizíamos, Senhor, que seja a tua vontade, não a minha? Meu Deus, só Jesus, ele pode operar tal coisa em nossa vida. Mas perceba, irmãos, que Jesus, ele está dizendo, ó, a minha vida eu dou, ninguém toma a minha vida de mim. Eu tenho poder para dar, tenho poder para tomar, porque esse mandamento eu recebi de meu Pai. Perceba que quando Jesus está na cruz, Jesus está dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele morre. Só que uma coisa interessante é que quando a morte ela vem de encontro ao homem, a morte ela tira a sua vida, arranca o seu espírito, a alma volta para Deus. Perceba que quando, aleluia, Moisés morreu, a morte veio, arrancou o seu espírito. Quando Eliseu morreu, a morte veio, arrancou o seu espírito. Quando Isaías morreu, a morte veio, arrancou o seu espírito. Quando Jeremias, Daniel, aleluia, e Ezequiel morreram, a morte veio e arrancou o seu espírito. Quando Pedro morreu, a morte veio, arrancou o seu espírito. Quando Paulo morreu, a morte veio e arrancou o seu espírito. Mas quando Jesus, ele estava na cruz do Calvário, a morte marchou de encontro a ele. Aí Jesus está dizendo, ei, alto lá, aqui você não toca. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque este mandamento ele recebeu do Pai. Oh, glória! Não se preocupa não, irmão. Aqui é tudo passageiro, aqui é tudo momentâneo. Ainda que você venha dormir na presença, você está dormindo. Vai chegar um dia em que Jesus vai dizer, acorda meu filho, acorda minha filha. É momento, aleluia, é a hora chegada de você herdar o céu de glória que eu preparei para a minha igreja. Pode levantar-se o inferno que for, irmão. Pode se levantar quem quiser. Pode levantar governos, nações, pode levantar exércitos, pode se levantar o que quiser, irmão. Mas nós como igreja estamos debaixo de uma promessa. Que promessa é essa? Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus está dizendo, eu já decretei a salvação, eu já decretei o arrebatamento. Vai chegar o dia que a minha igreja vai subir e vai estar pela eternidade na minha presença. Porque toda tribulação que você passa aqui não há de se comparar ao céu de glória que vai se manifestar. E Deus está falando para alguém aqui hoje, permanece, persevera, continua, mas é necessário abrir a porta. Jesus está falando, Jesus está bradando, mas abre a porta. O Senhor ele quer ter um particular contigo. O Senhor ele quer sentar na sua mesa e ter, aleluia, uma intimidade, um relacionamento de amigo com você. Abre a porta, irmão, porque vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar, e aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas não é essa a promessa que está sobre a igreja, mas a promessa que está sobre a igreja está escrito em 1 João capítulo 2 versículo 27. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Para explicar o tempo, vamos orar? Glória a Deus.